Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Turma Juvenis por Cristo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Gostaria de dar as boas-vindas aos meus alunos, Gabriel, Bia Regis, Pedro Henrique, Pilar e o Thiago, que completaram aniversário dia 14 de setembro, o Igor, a Clara Paradella, Laura Siminelli e o nosso querido Davi, que também fez aniversário nesse mês de setembro, no dia 5. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Hoje a gente vai estudar a história de Daniel. É uma história bem conhecida, né? A história de Daniel na Cova dos Leões. Daniel, quando se passa essa história, ele já era um senhor, ele tinha 80 anos, sendo que desses 80 anos, 66 anos ele estava no cativeiro persa. Então a Pérsia vinha invadido o reino de Israel, capturado, feito cativos os israelitas, e Daniel era um deles. Então ele já estava 66 anos no cativeiro. Mas ele nunca abandonou a sua fé em Deus. Diariamente, Daniel se voltava para Deus em oração. E Daniel, ele, ele tinha ele era abençoado por Deus, né, por causa dessa confiança dele em Deus. Então, o rei persa ele precisava confiar a certos homens a administração do seu reino. E aí ele nomeou 120 sátrapas e 3 presidentes para gerir o reino dele, o rei Dário. Sendo que um desses 3 presidentes era justamente Daniel. E ele se destacou entre todos esses reis porque havia nele esse espírito de excelência, e o rei observava isso nele. E era a intenção do rei nomear ele o superior de todos esses outros administradores. E isso gerou uma inveja muito grande nesses outros homens, porque, enfim, eles queriam que fosse algum deles e tinham as suas ambições de conseguirem galgar dentro dessa hierarquia que o rei havia criado. Só que o Daniel ele não se importava com isso. O foco dele, o objetivo dele era adorar a Deus. E esses homens sabiam que a única forma de conseguir atingir Daniel seria através da fé dele. Então o que eles fizeram? Eles chegaram para o rei Dário e falaram: Senhor rei, a gente gostaria que fosse feito um decreto que durante os próximos 30 dias não fosse autorizado nenhum tipo de adoração, de oração para nenhum Deus, a não ser que seja feito diretamente para ti, que as orações sejam voltadas para ti, rei Dário, e as petições que sejam direcionadas a ti, e não a qualquer outro Deus. E o rei achou uma boa ideia naquele momento, ele não pensou direito nas consequências daquilo, né? Ele concordou com essa ideia, fez esse decreto proibindo as orações. Só que o Daniel, ele continuou na fé dele, uma fé inabalável que ele tinha, ele continuou orando para Deus, indiferente ao decreto do rei. E aí, esses homens foram lá e entregaram Daniel ao rei. Falaram: rei Dário, esse homem, Daniel, um dos seus presidentes, não cumpriu o seu decreto. Ele não faz oração para ti. Ele continua orando para o Deus dele. E aí, esse decreto, que era o que eles chamavam de decreto dos medos e persas, né, ele não podia ser revogado. Naquela época, o rei não podia revogar o decreto que ele havia feito. E com muito pesar no coração, o rei mandou lançar Daniel na cova dos leões. E aí o que aconteceu? Daniel ficou lá no meio daqueles leões famintos e Deus protegeu ele. Daniel continuou sereno dentro da cova dos leões, continuou orando a Deus como ele fazia todos os dias da vida dele, continuou confiando no Senhor, e o anjo do Senhor protegeu Daniel de qualquer ameaça que ele pudesse ter desses leões. E aí no dia seguinte,
o rei Dário foi lá e achou que o amigo já havia, que Daniel já havia sido morto pelos leões. Mas não, quando ele chamou por Daniel, Daniel falou: Rei, estou aqui, estou vivo. O anjo do Senhor me protegeu dos leões. E o rei Dário ficou muito feliz com isso. E, enfim, tirou Daniel da cova dos leões. E acabou que aqueles homens que tramaram contra Daniel é que acabaram sendo jogados na cova dos leões. Então, qual que é a principal lição que a gente tem que tirar dessa história de Daniel? Que não importa o que as pessoas falem a nosso respeito, a gente não deve jamais deixar de confiar em Deus e deixar jamais de demonstrar a nossa fé, né? Então, muitas vezes a gente pode ter vergonha de fazer uma oração em um local público ou de falar da nossa fé para outras pessoas, seja talvez no trabalho, né? Alguém pergunte, né, qual que é a sua fé, ou muitas vezes perguntam às pessoas qual a sua religião, e a gente não precisa ter receio de dizer eu sou cristão, ou na escola, né, os amigos perguntam, você acredita em Deus, você acredita em Jesus? E a gente dizer com muita alegria, né, com muita certeza, sim, eu tenho uma fé inabalável em Cristo, na sua ressurreição, né, que Deus é o Criador do mundo. Enfim, professar a nossa fé. Não devemos ter receio de fazer isso, né? Não seremos jogados na cova dos leões, como aconteceu com Daniel, mas a gente corre o risco de ser humilhado, de fazerem chacota a nosso respeito, de, enfim, dizerem N coisa a nosso respeito. Mas a gente não deve focar nesse tipo de problema que a gente possa enfrentar, mas sim que o nosso testemunho ao termos esse tipo de atitude, pode sim influenciar as outras pessoas. Então, além daqueles que podem estar nos criticando, provavelmente tem outras pessoas nos observando e aquilo ali vai tocar no coração delas e elas vão, poxa, eu vou conversar lá com o Gabriel, vejo ele fazendo oração aqui na escola, vou conversar com ele para, enfim, conhecer um pouco mais sobre Jesus. Eu vejo que ele tem um coração tão bom. A Pia, o Davi, antes do jogo de futebol, eu vejo ele fazendo oração, tirando um momento dele para conversar com Deus. Eu estou com um problema em casa, eu gostaria de ter uma orientação de um amigo, de uma amiga, que tenha bons ensinamentos para me passar. Então isso é que é importante, pessoal. A gente ter certeza de que é um bom testemunho que a gente está dando, além do que adorar o nosso Senhor é uma alegria constante. E é o que Deus espera de nós. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, seguir o exemplo de Daniel. Vamos fazer a nossa oração, pedindo para que Deus continue sempre nos guiando em qualquer momento de nossas vidas. Convido vocês a cruzarem suas mãos, fecharem seus olhos e orarem comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela lição que tivemos da Tua palavra, Senhor, da história do profeta Daniel, esse exemplo de fé, Senhor, de persistência, de confiança em Ti. Que possamos seguir o exemplo dele, Senhor, e louvar, te idolatrar, tirarmos diariamente um momento, Senhor, para fazer nossas orações e conversar contigo, Pai. Para que o nosso amor, Senhor Jesus, por Ti aumente a cada dia, para que Teu Espírito Santo renove a nossa fé a cada instante, limpe os nossos corações, as nossas mentes, para que tudo que a gente pense, tudo que a gente fale, tudo que a gente faça, seja para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, para que a gente possa, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, Te amar, Senhor, sobre todas as coisas, e amar aos nossos irmãos e às nossas irmãs como a nós mesmos. É o que Te agradecemos e Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pessoal. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês, o caminho de vocês, e até breve, daqui a pouco estaremos de volta na igreja. Fiquem com Deus.